Pessoal, um bom dia a todos, uma boa tarde a todos e a todas, uma boa noite a todos e a todas, se forem assistir à noite. Gostaria de dizer para vocês que é uma grande satisfação poder revê-los agora aqui no componente de Filosofia 2, né? Vamos dar início às atividades de modo remoto, né? Da retomada do calendário acadêmico do FRS Campus Rolante. Dizer para vocês que, apesar dos pesares, a gente ainda é a forma mais razoável, mais prudente da gente trabalhar no momento, né? Certamente um encontro presencial seria muito melhor, né? Mas é o que nós temos para a situação atual. Antes da gente dar início propriamente assim às atividades da tarde, como a gente vai fazer hoje vai ser muito parecido como faremos também nos próximos encontros. Nós temos 10 semanas, né, de trabalho, e nessas 10 semanas a gente vai fazer, a princípio, se nada mudar, né, nada aconteça, assim, talvez daqui um pouco um retorno presencial, né, mas a princípio a gente vai trabalhar com essa sistemática, encontros à tarde, nesse horário, tá, a partir das 14 horas, né, aí até umas 15h10, 15h20, por aí, mais ou menos, tá, eu sei que depois vocês têm outras atividades também, né, mas, assim, o tempo do nosso encontro vai ser em torno disso, em torno de 1h10, 1h15, por aí, tá? Para a gente não se estender muito também. E aí vou deixar um tempo também, né, para vocês poderem estudar, fazerem as atividades, fazerem as tarefas, né? Também para atender as obrigações do componente de filosofia e das outras disciplinas também. Antes da gente começar propriamente, né, eu apresentando os conteúdos que a gente vai trabalhar, eu gostaria de... Bom, acredito que todos aqui já me conhecem, né? Eu sou o professor Tadeu Ramos. Eu trabalho com componente de filosofia no IFRS, do Campus Rolante, né? Vocês tiveram alguns encontros presenciais no início de 2020 com o professor Felipe, mas ele era o professor substituto. Eu saí do campus em 2018, na tarde de 2018, né, em virtude do meu afastamento para mim concluir o meu mestrado. E o professor Felipe me substituiu nesse período, né? Mas o professor titular do campus sou eu, né? Então, eu reassumi na metade do ano passado, em função disso, então, pude oferecer uma PNP para vocês, né? Em forma de projeto, né? Com o professor Jacques, no início desse... Na verdade, agora foi nesse ano já, né? Mas agora, então, oficialmente, estamos começando os conteúdos da segunda série. Que mais que eu queria falar para vocês? Então, a gente tem alguns conteúdos que a gente viu lá no primeiro ano, ou melhor, na primeira PNP, que são do primeiro ano, mas a gente vai começar aqui com conteúdos do segundo ano. Os conteúdos remanescentes do primeiro ano, eu vou estar oferecendo mais 2 APNPs para vocês, tá? Essas APNPs, elas vão ocorrer ao longo desse calendário que está em vigor agora, né? Ao longo desse ano de 2021. Vai ser disponibilizado para vocês aí, logo mais, aí, né? Quando que vão ser oferecidas, né? Mas a gente ainda tem o equivalente a 2 trimestres de 2020 do primeiro ano que vocês têm de fazer ainda, tá? E eu já quero aproveitar a oportunidade, então, para perguntar para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Vocês já entenderam a sistemática, como que é? Tem alguma questão que vocês gostariam de fazer sobre essa situação? Como é que as coisas estão funcionando? Já se localizaram bem como que vai funcionar isso, turma? Vocês podem perguntar pelo microfone ou vocês podem fazer uma pergunta no chat também. Tá claro como que vai funcionar? Se não entenderam, pessoal, vocês, né, por favor, perguntem, não tenham receio de perguntar para qualquer professor, para a professora Ana, que é coordenadora do curso de vocês, né? Não deixem de perguntar. É importante que vocês tenham clareza, assim, já de início, de como as coisas vão funcionar, né, para a gente poder otimizar esse nosso ano aí que a gente está, né, já com muitas perdas, né, não podemos ficar com nenhuma dúvida. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre a sistemática de funcionamento ainda desse calendário remoto? Acho que não, senhor. Tá tranquilo? Bom, eu sei que... Não, com certeza não tá tranquilo, né? Porque, assim, eu sei que é muita coisa ainda, né? Vocês estão começando o segundo ano agora, e ainda tem coisas do primeiro ano por fazer, né? Eu sei que não tá tranquilo, né? Mas vocês, né, por favor, se em alguma medida puder ajudar vocês, né? Vocês também podem me perguntar.
Vai ser no contraturno esses 2 trimestres, digamos assim. Acho que o João levantou a mão também. Assim, cada caso vai ser um caso, tá? Então, assim, eu vou estar oferecendo as APNPs do primeiro ano no curso de administração no segundo bloco. Vai ser paralelo. Não sei quem que foi, eu vi no chat ali, mas eu não vi quem que foi que perguntou. Deixa eu ver quem foi. A Kathleen. Vai ser paralelo, Kathleen, né? João Batista. Vai ser paralelo, né? Pode ser que, por exemplo, assim, ó, vocês tenham um encontro organizado no mesmo, mais ou menos no mesmo tempo que vai estar acontecendo alguma outra coisa. Em algum momento vai se sobrepor, tá? Os coordenadores de curso estão fazendo o levantamento de tudo isso, né? Para tentar otimizar da melhor maneira possível. Mas eu acho um pouco provável que a gente não vai ter algum momento que vai ter, assim, sobreposição, ou daí também, talvez, né? Vocês são alunos do curso da administração que funciona à tarde. Talvez em algum momento, se for da aceitação da turma, a gente vai ter que fazer alguma atividade no contraturno, de manhã ou de noite, enfim, como a gente organizar da melhor maneira possível, tá? Para a gente recuperar isso. Mas pode ser, Kathleen, que seja assim no contraturno. João, fala. Eu queria perguntar sobre essas recuperação, as aulas de contraturno. Tem alguma chance de ter alguma... A gente sabe que tem os sábados letivos, né? Sim. Daí tem alguma chance de algum conteúdo, alguma aula cair para esses sábados? É possível, João. É possível. Possível, provável ou improvável? Olha, João, vou ser bem franco contigo, assim, com toda sinceridade. É possível porque a gente já não sabe mais o que é impossível. Não sei se fui claro, né? A gente não tem certeza exatamente de como que a gente vai funcionar organizadamente, assim, né? Porque é uma situação completamente nova. A gente vai ter que começar a ir fazendo e procurando a melhor maneira, né? Não tem fórmula pronta, não tem a maneira correta, a gente vai recuperando. Vocês têm uma vantagem que vocês estão, digamos assim, começando o segundo ano, então tem o terceiro e o quarto ano ainda. Daqui um pouco a gente faça assim, ó. Olha, talvez a gente conclua os conteúdos do primeiro ano quando vocês estiverem já lá no terceiro ano. Eu particularmente, acho que isso não seria um absurdo, seria até razoável, tá? Vocês, por exemplo, vão lá para o terceiro ano e ainda tem conteúdos do primeiro por fazer, né? Para não, daqui um pouco, sobrecarregar vocês, tá? Né? E, acho que, aproveitando a pergunta do Jean, né? Jean, talvez alguns componentes já comecem a recuperação, esse currículo contínuo, já agora nesse primeiro bloco. Eu falei por mim, eu vou oferecer a recuperação, né, das APNPs faltantes a partir do segundo bloco. Mas tem professor que vai começar agora já. Vai depender muito da organização de cada professor. Eu vou começar a partir do segundo, porque nesse primeiro eu tenho mais turmas do calendário de 21. Tá? Então, por isso que eu vou começar no segundo bloco. Kate, como tu vai nos avaliar? Vai ser muito parecido como foi as APNPs, enquanto a gente estiver no remoto, Kate. Tá? Vocês vão ter toda semana, vai ter os encontros síncronos, né, que são as aulas, né, leituras obrigatórias e tarefas por responder. A avaliação final vai ser o resultado das atividades que você fez ao longo do bloco. Tá? Então, assim, como vocês estão no segundo ano, estão fazendo as atividades do segundo ano, então a gente vai ver todo o conteúdo do segundo ano. Não se preocupe que a gente não vai, agora no meio que eu vou começar a dar conteúdos do primeiro, coisa assim. Não, a gente vai fazer o segundo ano, tá? Todo de vocês vai fazer o segundo ano. E aí, nessas 10 semanas, as avaliações vão ser semanais, né? Então, vocês já tiveram uma tarefa da semana passada, tá aberta agora até quarta-feira. Essa semana agora, até quarta-feira, eu vou estar liberando a segunda e vocês vão ir fazendo ela, tá? Sempre assim, atividade eu lanço na semana para responder até a próxima, tá? Eu não vou fazer prova, assim, dia, sei lá, deixa eu virar aqui meu calendário. Dia 21 de junho, prova, das 2 às 3 da tarde. Isso, com certeza, eu não vou fazer. Eu posso dizer o que eu não vou fazer, também de certeza, né? Eu não vou fazer isso. Vão ser atividades, depois eu vou mostrar, vai aparecer, Kate, tá? As avaliações, depois aqui na minha projeção, eu vou apresentar para vocês como vocês vão ser avaliados. Mas vai ser assim, ó, as atividades vão ser sempre semanais, né? Você ainda não vou colocar uma prova para você fazer um dia tal, à tarde, das 2 às 3. Não, isso não vou fazer, né?
Até porque, no meu ponto de vista e para o meu componente, isso não faz muito sentido, porque a gente está trabalhando com uma forma remota, né? Não tem sentido você trabalhar com um ambiente virtual de aprendizagem se a pessoa não pode fazer a qualquer momento aquela atividade, né? Eu tenho um tempo no sentido de, olha, eu abri semana passada, 24, até dia 2 de junho. Então, você tem uma semana aí, 10 dias quase, né? Para fazer a atividade. Mas eu não posso dizer, assim, no meu entendimento e para minha disciplina, não tem sentido eu colocar uma prova, vai começar às 2 e terminar às 3. Tá? Para mim, não tem como ser assim. Né? As atividades vão ser tarefas que vocês vão ter o tempo lá para, né, no ambiente virtual, responder. Kate, não sei se para ti basta essa minha resposta inicialmente. Ao Jean também que me perguntou. Respondi as perguntas? Foi João, não Jean. Desculpa, João, eu te respondi, mas o Jean também fez uma pergunta no chat, tá? Mas, sim, a tua pergunta também, João. Não sei se respondi vocês. Tá bom, beleza. Vamos começar então, pessoal. Deixa eu projetar tela. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Muito bem. Então, hoje, nosso, né, primeiro encontro síncrono, a gente tem como finalidade fazer essa apresentação. Eu quero falar um pouquinho do plano de ensino e fazer os encaminhamentos desse primeiro bloco para vocês, tá? Então, aqui está o meu contato, né? A gente tem esse grupo de WhatsApp aí que o Jean gentilmente conduziu aí os primeiros passos, né, para a criação dele. E ele vai funcionar assim com uma finalidade muito restrita, tá? Para a gente compartilhar os horários, né, dos encontros. A princípio, eu vou manter nas segundas-feiras das 14 às 13 horas, das 14 às 15 horas, né, das 2 às 3 da tarde. Caso, né, a gente sinta a necessidade de fazer num outro momento também, né, eu vou estar à disposição para conversar, abrir essa possibilidade para vocês, né. Mas como nós temos o nosso horário, que ele é à tarde, né, na segunda-feira à tarde, então, assim, eu tenho marcado das 14 às 15 horas, tá? Até alguns alunos me questionaram, né, que o professor Fábio também havia marcado nesse horário. Na verdade, o professor Fábio colocou ali porque ele tem uma disciplina depois no horário, né? E aí, como ele cadastrou na quarta-feira, que é o horário dele, na quarta-feira, né, ele colocou das 2 às 4, ele colocou, como ele tem um período na segunda, ele colocou também na segunda das 2 às 4. Mas aí a gente já conversou com ele e ele disse que não tem nenhum problema, né? Isso é só para fins de registro mesmo, né? Para aparecer lá. Mas segundo ele ia mudar o horário lá, ia reconfigurar também esse horário da segunda-feira, tá? Então aqui está o meu contato, vocês têm esse grupo de WhatsApp, né? Para a gente poder trocar ideias, assim, né? Não é para a gente fazer longas discussões lá, né? São mais, assim, para encaminhamentos. Olha, pessoal, hoje à tarde tem encontro das 2 às 3, o link é esse, né? Liberei tal tarefa no Moodle, vai ser assim, tá? Comunicações rápidas, assim, com uma finalidade muito restrita, né? Uma hora dessa eu converso um pouco mais com vocês sobre essa questão, né? Eu defendo muito os ambientes institucionais, né? Eu tenho os meus filhos que estão numa escola também. Eu nunca recebi um WhatsApp da professora, por exemplo, né? Ou os colegas da turma que ficavam falando nada. Então, a gente precisa fortalecer as instituições. E quando a gente usa o IBE institucional, o Moodle e o SIGA, que são os ambientes institucionais oficiais, a gente está fortalecendo a nossa instituição. A gente precisa aprender a fazer isso também. Tá? Eu vou usar o WhatsApp com essa finalidade muito restrita, né, de passar o horário do encontro, informações simples, liberei tal material do Moodle. Muito, muito restrito a isso, tá bom? Bom, questão aqui agora, tá? Mas eu quero só destacar aí, assim, quais são os nossos objetivos teóricos, né? Antes ainda de falar isso, eu queria dizer algo que certamente vocês já vão estar sentindo, vão sentir isso ao longo desse ano, tá?
Vocês devem estar aí na faixa etária dos 15, 16, talvez alguns 17 anos de idade, tá? Eu já faz muito tempo que eu trabalho com estudantes de ensino médio e eu vou contar uma coisa para vocês que eu observo, e é certo que isso vai acontecer, se já não está acontecendo com vocês também. A segunda série do ensino médio é um momento em que os estudantes, eles têm assim, ó, pá, dá um estalo assim para a vida, tá? É um período em que ocorrem várias mudanças na cabeça e no corpo de vocês, e é muito importante, o momento de uma certa maturidade, eu diria assim, do ensino médio. Porque é o momento que vocês já não são mais tão, desculpa a expressão, né, tão crianças como estavam lá na primeira série do ensino médio, e também já não estão com a cabeça e os olhos e os pés quase fora da instituição, pensando no ensino superior, né, como no caso de quem está na terceira série, quarta série, no caso do IFE. Né? Então, assim, a segunda série, esse segundo ano de vocês na escola, a gente, pena que vocês não estão podendo viver isso presencialmente, mas vocês vão perceber isso e vocês vão começar a se perceber dessa forma. É a série em que eu particularmente é a série que eu mais gosto de dar aula, né? É o período, assim, em que os conteúdos também, eles, de certa forma, principalmente no campo da filosofia, eles ajudam a um encontro de vocês consigo mesmos. Nessa idade aí, quando vocês estão com 16, 17 anos, segunda série do ensino médio, tradicionalmente, é o período em que vocês começam a se descobrir como ser humano, como pessoa, né? Então, por isso que eu coloquei que o primeiro grande objetivo, né, do componente de filosofia deve ser articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos de modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais, contextualizar, e aqui que esse segundo objetivo, eu devia ter feito um segundo tópico, né, mas para mim é o que é de mais importante nesse início aqui, que eu queria deixar bem frisado nesse início. Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano da sua origem específica, quanto em outros planos. Pessoal biográfico, o entorno sociopolítico, histórico-cultural, o horizonte da sociedade científica e tecnológica. Né? Quer dizer, vocês vão começar, dessa idade que vocês estão, tradicionalmente isso acontece, vocês vão começar a se perceber como muito mais, vocês vão começar a perceber muito mais a individualidade de vocês. Ou, na linguagem filosófica, vocês vão se conhecer muito mais a si mesmos, tá? Vocês já não vão mais sentir aquela necessidade de ser muito parecido com o que as outras pessoas que estão próximas de vocês esperam ou são, tá? E é por isso que o segundo tópico que eu coloquei nos objetivos, né? A gente deve aprender nesses nossos encontros aqui a refletir sobre nossa constituição enquanto seres humanos à luz dos aspectos filosóficos da tradição das escolas helenísticas e o pensamento medieval em diferentes fases, além das suas influências e desdobramentos ao longo do tempo. A gente vai estudar, pessoal, o nosso recorte temporal e filosófico, vamos usar assim essa expressão, ele vai mais ou menos lá do século IV antes de Cristo até aí o final da Idade Média. Ou seja, são quase 2.000 anos aí que a gente vai se debruçar, né? É óbvio que a gente vai deixar muita coisa para fora, né? Mas a gente vai, assim, eu queria também deixar bem claro isso agora para vocês, né? A gente vai acessar as ideias, conhecer um pouco mais do pensamento de alguns filósofos dessa época, que são filósofos muito importantes, que nos ajudam muito para a gente poder se conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o sentido do porquê que nós estamos vivendo. Tá? Então, as escolas helenísticas e as tradições que derivam delas, né? O epicurismo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo, são escolas filosóficas aí que os neo-estoicos, os neoplatônicos, né? São todos eles filósofos e pertencentes a escolas filosóficas, que eles vão lançar um novo olhar sobre a tarefa da filosofia, né? Uma filosofia muito mais voltada para as questões individuais, para as questões da identidade do sujeito, tá? E eu não quero ficar aqui passando sermão para vocês, né?
dizendo que vocês têm que ser assim, ou assado, não é esse o sentido que eu vou tentar abordar aí as reflexões que a gente vai fazer ao longo dessas 10 semanas. Mas a minha tarefa aqui como professor, e eu queria deixar claro daí aqui o meu papel como professor, é ressuscitar, me permitam usar essa expressão, né? Ressuscitar alguns filósofos, não no sentido físico, obviamente, né? Mas ressuscitar, no meu caso, né? Trazer à tona os saberes produzidos por eles, tá? Tentar apresentar para vocês um pouco do que essa gente que já viveu há tanto tempo e já está morta há tanto tempo tem a nos dizer, né? E o que nós podemos aprender com eles, né? Essa vai ser a nossa tarefa, nosso grande objetivo, tá? O que esses filósofos de diferentes escolas, de diferentes tempos, têm a nos dizer hoje, tá? O meu papel aqui não é defender posicionamento A ou B, mas o meu papel aqui é servir de ponte entre vocês, as gerações que estão aqui agora se constituindo enquanto si mesmas, né? E o que esses filósofos, em outras épocas, disseram sobre a constituição do que nós somos enquanto seres humanos, tá? Também não quero transformá-los, não quero convertê-los, não quero fazer vocês serem boas pessoas, porque eu não acredito muito nisso, né? Mas a ideia é que vocês possam se constituir, a partir do que esses filósofos dizem, enquanto seres humanos, enquanto si mesmos, enquanto vocês mesmos, tá? Vocês vão ter que aprender a conviver com vocês mesmos, né? Sem talvez aquela necessidade de aceitação dos outros, né? Sem aquele medo de ser como vocês são, né? E eu posso assegurar com muita tranquilidade para vocês que esses filósofos dessa época têm muito a dizer para a gente, tá? Né? Disseram naquela época e o que eles disseram serve muito para nós hoje, né? Porque se vocês pararem e pensar, os seres humanos eles não ficaram tão diferentes assim do que há 2.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, ou há 1.500 anos atrás, né? A gente mudou muita tecnologia, muita forma de se comunicar, muita forma, né, de, enfim, fazer muitas coisas. Mas a nossa constituição enquanto seres humanos, ela não ficou tão diferente assim, tá? Muito bem. Então, aqui eu listei os principais conteúdos, né, que a gente vai estudar. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma questão? Alguém colocou alguma coisa no chat? Eu não consigo visualizar agora. Ninguém ainda, senhor. Eu acho que podemos continuar. Muito bem. Qualquer coisa, vocês me interrompam, pessoal, tá? Então, aqui eu listei, né, os principais conteúdos que a gente vai estudar. Não é pouca coisa, né? Vocês estão vendo aí. A gente vai, então, estudar um pouco sobre o helenismo, esse movimento intelectual que surgiu depois daquele auge da cultura grega, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, né? Aquela filosofia que a gente viu, algumas noções lá na primeira PNP que vocês fizeram, aquela filosofia, né, da formação do sujeito justo para viver na cidade, aquele homem, aquela noção de ser humano que se desvincula das narrativas mitológicas, né, que a gente viu lá nos encontros, né, da PNP passada, aquele sonho, vamos dizer assim, né, dos filósofos dessa época, né, de educar os seres humanos, né, para a vida pública, isso entra muito por terra, cai muito por terra, com o avanço do Império de Alexandre o Grande, né? Alexandre é o primeiro grande imperador, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, né, do Ocidente. O Alexandre, para vocês terem uma ideia, o Alexandre ele foi aluno do Aristóteles. Já ouviram falar de Alexandre o Grande, né? Acredito que vocês devem ter estudado isso lá no ensino fundamental. Alexandre é o primeiro grande imperador da cultura ocidental. Ele conquistou o mundo conhecido da época, né? E o que era o mundo conhecido da época para essas pessoas, né? Para as nossas origens culturais, tá? Eu sei que tem muita coisa que depois, com o contato da chegada dos portugueses aqui na América, né? A gente, de certa forma, tem um nascimento um pouco diferente, né?
mas as nossas grandes influências culturais, elas são desse contexto aqui, tá? Então, a gente precisa minimamente acessar elas, né, para saber um pouquinho, né, da onde que a gente veio, tá? Então, Alexandre o Grande, ele foi considerado o primeiro grande imperador, porque ele dominou o mundo conhecido da época, pessoal, da onde hoje a China ali, a parte mais oeste da China, vamos dizer assim, né, até onde hoje é a Espanha, né, na Península Ibérica, o norte da África, onde hoje é o Egito, Marrocos, aquela região ali, até o norte da Europa, né, onde hoje é a Suécia, a Finlândia, essa região aí. Alexandre dominou todo esse território, ele conquistou todo esse território, ele vivia viajando, né? Ele era um imperador, vocês imaginem fazer esse trajeto há 2.500 anos atrás, né? Grandes caravanas, muito longas. Tem um filme dele, quem tiver tempo e interesse, quiser assistir, Alexandre o Grande. É um belíssimo filme que conta a história, né, do Alexandre. E o Alexandre, então, o que ele fez, né? Cada lugar que ele ia, ele ensinava as pessoas que conviviam com ele, né? Elas, de certa forma, para usar uma linguagem contemporânea, né? Elas capacitavam os nativos das terras conquistadas com o acesso à língua. Ele popularizou a língua grega, né? E por mais, durante esse tempo todo que ele, né, viveu como imperador, ele transformou o grego, que era a língua que se falava lá nessa região da Grécia, né? Na época, ele expandiu, né? Ele transformou o grego, olha que interessante isso, né? Por isso que eu disse que o mundo não muda muito. Ele transformou o grego no que é o inglês hoje, né? O inglês hoje, as principais produções científicas, a principal língua, uma das principais línguas, né? Talvez a mais ainda, não sabe se até quando, né? A mais importante do mundo hoje é o inglês. E o Alexandre fez isso com a cultura e a língua grega na época, né? E aí surgiu um monte de filosofias de vida nessa época aí, tá? E aqui, né, eu vou citar as três principais que a gente vai, que a gente vai começar a estudar, né? Que são os cínicos, os estoicos, os epicureus, né? E aí depois os seus desdobramentos, né? Os neoplatônicos, né? Que são os seguidores de Platão. Aí nós temos a queda do Império de Alexandre, a ascensão de Roma. E Roma, olha que doido isso, né? Roma, então, passa a ser o grande império da época, só que os romanos continuam lendo os filósofos antigos. Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, todos os filósofos que viveram até eles, né? E Cícero e Sêneca, por exemplo, que são filósofos romanos, eles conhecem profundamente essa filosofia aqui, principalmente dos estoicos e dos epicuristas, né? Os cínicos também. Então, assim, a gente vai ter um repique, vamos dizer assim, né? Mais de 500 anos depois desse tipo de filosofia, tá? Essa filosofia, ela é tão forte, pessoal, que ela perpassa centenas de anos e ela vai se prosseguir. E como que passa, né, pessoal? Fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Pessoas mais velhas ensinando gerações novas, né? Esses dois filósofos aqui, ó, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, né, os dois são santos da Igreja Católica. Eles são profundos conhecedores da filosofia de Platão, o Agostinho, né, Santo Agostinho, e o Tomás de Aquino, já no século XIV, depois de Cristo, 1400 anos depois de Cristo, ele é um profundo conhecedor da obra de Aristóteles. E essas obras, elas são tão importantes, pessoal, que, por exemplo, os egípcios continuaram lendo, né, depois da queda, né, do seu modelo, vamos dizer assim, de civilização, né, os egípcios tiveram acesso, né, às diferentes culturas. Todas essas culturas, elas se interrelacionavam, faziam, de certa forma, intercâmbios, né? E essas culturas, eles não sabiam das obras dos outros povos. E eles iam guardando bibliotecas, né? Por exemplo, o Alexandre é o responsável pela criação da Biblioteca de Alexandria, né? Que é a biblioteca que guardou as obras do Aristóteles por milhares de anos. Milhares não, centenas de anos. Até que ela foi totalmente queimada, né, por um imperador romano, já há muito tempo depois, acho que uns 800 anos depois da sua fundação, né. Então, mas eu estou falando isso, né, só para dizer para vocês que muito do pensamento que nós temos, de como
que somos hoje como cultura foi passado de geração em geração. E é por isso, pessoal, que eu afirmo com muita segurança para vocês, se vocês querem ter um bom futuro, vocês precisam pensar bastante sobre o presente, mas precisam ler e acessar, porque é um direito de vocês também, as obras e o pensamento e as ideias desses filósofos que viveram há 2.500 anos distantes de nós. Tá? Eu não tenho dúvidas que vocês precisam fazer esse exercício, né? Porque ao fazê-lo, vocês vão ver que eles falam de coisas que nos tocam cotidianamente. Tá? Bom, mas enfim, aqui a gente está falando dos conteúdos, né? Então a gente vai ver daí um pouquinho, dando um salto cronológico, né, no tempo, a gente vai ver também os pressupostos da criação das sociedades modernas. Né? O mundo, como a gente conhece ele hoje, organizado em cidades, em estados, né, com governantes, com políticos muito parecidos com o que nós temos hoje, ele se dá a partir do século XIV, XV, XVI, com um movimento chamado Renascimento, que dá início ao que a gente entende hoje como sociedade moderna. E esses filósofos aqui, Erasmo, Maquiavel, Thomas More e Francis Bacon, né, talvez sejam os principais pilares, os principais autores que fundamentam o tipo de sociedade que a gente vive hoje. Tá? A gente vai ver, adentrar rapidamente, né, sobre os pressupostos, então, de criação do mundo moderno. Né? Esse mundo que a gente vive hoje, né? O papel da ciência, o papel da tecnologia, o papel das ciências da natureza, né? A astronomia, tem toda uma revolução aqui, né? Com Copérnico, a partir de Copérnico, né? Na forma de compreensão do mundo, né? Se descobre e se comprova que o mundo é redondo, tá? Alguns duvidam disso até hoje ainda, né? Mas, enfim, a gente tem que sentir um pouco de pena de algumas pessoas, às vezes, né? Mas a ideia é que esse mundo moderno, ele estrutura muito do modo como a gente vive hoje. Tá? Pode parecer um pouco estranho, distante de tudo que eu estou falando hoje, pessoal, mas assim, eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Primeiro, nos deem tempo, eu já falei isso para vocês lá na semana passada. Nos deem um tempo, tá? Nos deem um tempo para vocês entenderem o sentido do que a gente está passando para vocês. E segundo, confiem em nós, né? Confiem em nós que lá no final de, sei lá, quando nós vamos se formar, 2024, 2025, né, quando vocês estiverem concluindo o ensino médio, depois que vocês concluírem isso, vocês podem se voltar para nós, para os professores de vocês, e perguntar. E aí, né, o que fez sentido, não fez sentido, né? Por enquanto, vão tentando entender, né? Façam perguntas, vamos tentar nos apropriar do que a gente está estudando, né? E somente depois vocês podem, de certa forma, questionar e duvidar da validade e da qualidade do que a gente tem trabalhado com vocês, tá? Então, nos deem esse tempo, é isso que eu peço para vocês. Não está aparecendo ali, né, pessoal, no slide, mas a capacidade que eu espero desenvolver com vocês é essa que está escrita bem escondidinha aqui, né? Mas é a capacidade de análise e interpretação de textos filosóficos. Tá? Lembra que a gente fez uma atividade na PNP passada, do primeiro ano, lá com o professor Jacques também, que era o fórum de discussão a partir, né, do conto do Anel dos Giges, né? Eu contei a história, descrevi um pouco ele, e vocês tiveram que produzir algo a partir, né, daquela situação. Tá? Essa é uma capacidade fundamental, pessoal, né? A gente analisar uma situação, pensar sobre ela, interpretar aquilo e produzir as nossas próprias ideias. Tá? Eu acho que isso eu não tenho como ver somente por uma prova, né? Mas é algo que se constitui no tempo, né? Com o tempo e com prática, tá? Então é isso que a gente vai tentar desenvolver essa capacidade em vocês, né? Então as atividades, todas elas vão girar em torno dessa ideia de analisar, interpretar e produzir textos, tá? A primeira atividade que eu disponibilizei para vocês, né, essa escuta de podcast, né, vocês também eram instigados a fazer isso, né? Até coloquei lá na orientação, né? Eu entendi que, eu compreendi que, né, eu concordo com isso, discordo daquilo, né? É importante a gente fazer isso, né? E não tem outro jeito de melhorar nessa capacidade a não ser fazendo, tá? Então a gente precisa fazer essas coisas para desenvolver essa capacidade, tá?
Com relação a isso, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo, senhor. Muito bem, vamos lá. A metodologia, então, é muito parecida com o que a gente fez lá nas APNPs, né? Leitura de materiais disponibilizados, elaboração de parágrafos dissertativos, leitura de texto dirigido, escuta de podcast, né? Análise de vídeos disponibilizados, é isso aí que vocês vão fazer, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. Eu não coloquei aqui, né? Mas a gente vai ter encontros síncronos, né? Esses encontros síncronos eu quero me concentrar na elaboração das aulas para vocês, né? Falar dos conteúdos, explicar os conteúdos, é isso que a gente vai fazer predominantemente nesses encontros, né? Mas é basicamente isso, é como a gente fazia mais ou menos nas APNPs. Aquela sistemática, né, pessoal? Os materiais vão estar no Moodle, tá? Aqui uma distinção, né? Esse ano vocês vão ouvir falar mais do SIGA. O Moodle é o ambiente de aprendizagem. O SIGA é o ambiente do registro acadêmico de vocês. As notas de vocês, elas vão aparecer sempre no SIGA. A gente até pode lançar as notas lá no Moodle, mas as notas de vocês, elas vão ser notas que vão ser disponibilizadas no SIGA. Depois eu até posso projetar lá um pouco de como que vocês acessam, enfim, né, como é que vai ficar para vocês lá a visualização, né? Mas os materiais, textos, tarefas, links de encontros, tudo isso vai ser no Moodle, tá? O Moodle é o ambiente de aprendizagem. O SIGA é o ambiente acadêmico, o ambiente de registros, tá? Ô, prof. Diga. Uma pergunta, João. Fala, eu só João. queria saber assim, ó. Agora, a mudança principal entre as APNPs e a retomada do calendário acadêmico é que agora é exigido. Não é presença, acho que é presença, né? Frequência. Frequência. Isso, obrigado, fugiu. Exigido frequência. Como é que tu vai. Não é controlar. Como é que tu vai administrar nossa frequência? Através de atividades, presença nos encontros síncronos? Como? Essa é a minha dúvida. Assim, ó. Depois eu vou passar lá, vou correr os membros presentes, né, no encontro síncrono. Mas, assim, a ideia principal... Quem não estiver vai receber uma, entre aspas, uma falta, tá? No encontro, né? Porque, afinal de contas, isso faz parte também, né, das nossas atividades. Mas, assim, vai predominar sempre a realização das tarefas, tá? É importante que vocês venham para os encontros, né? Eu vou visualizar quem está frequentando os encontros, tá? Depois eu vou passar lá na lista dos presentes na chamada. E quem não estiver, né, não vai ter presença no encontro. Isso não vai acarretar em perda de nota, mas vai ter uma, entre aspas, uma falta nesse encontro 5, tá? Então, como são 3 períodos, né, vamos considerar que um período seria a participação no encontro síncrono, né, a frequência no encontro síncrono, tá? E as outras 2 é as tarefas, né, a realização das atividades, né, o que tiver lá. O senhor, e eu queria te perguntar uma coisa. E os alunos desculpa, que não conseguem... Quem É que tá Larissa. falando? Larissa. E uma coisa, e os alunos que não conseguem participar da aula síncrona, por exemplo, vai ter a gravação lá, né? Vai. E eles vão ganhar mesmo, falta mesmo assim, se eles não conseguirem participar? Sinceramente, eu não pensei nisso, Larissa. Né? Assim, ó, eu vou ser franco contigo, né? É uma situação completamente inusitada, né? Sinceramente, eu não... Eu sei que tem na instrução normativa tem lá uma orientação de como a gente tem que fazer. Eu tenho que retomar isso e ver bem certinho o que tem que fazer. Mas, a princípio, assim, ó, eu sempre vou avaliar a realização das tarefas como principal forma, né, de frequência de vocês, né, a realização de tarefas, né. Sinceramente, eu não vou ficar, assim, cobrando, fulaninho, tu assistiu o vídeo? Não assistiu? Sinceramente, pessoal, eu não... eu vou partir do pressuposto, e a gente tem que jogar limpo aqui, né, a gente tem que ser honesto, todos temos que ser honestos, né. Eu preciso que quem não participar do encontro, quem não assistir a aula, assista depois, né? É uma questão assim, ó, né, de desenvolvimento, de evolução, né, de consciência, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, né, de
cuidado consigo mesmo, vou usar essa expressão aqui, né? Assistir os encontros. Se eu não posso estar lá naquela hora, bom, então eu vou ter que dar um jeito de assistir o que está sendo discutido no meu componente, tá? Até porque hoje a gente está fazendo mais essa questão introdutória, mas os próximos eu vou dar aula, tá? E aí a pessoa também, né, se tiver alguma dificuldade na hora de fazer alguma tarefa, né, de fazer alguma atividade, de responder algum questionário, né, eu vou partir do pressuposto assim, que quem não pôde participar precisa assistir, né? Eu não posso, sinceramente, eu não pensei no mecanismo de ficar controlando quem não assistiu o encontro, vai assistir sei lá quando, daí tem que me responder alguma coisa e tal. Sinceramente, eu não pensei nisso, né? Eu vou ser franco com vocês, ó, eu vou me preparar para as aulas. Eu vou dar a melhor aula possível que eu puder dar no encontro síncrono. Quem não puder estar presente, não tem problema, eu entendo, né? Não pode, enfim, por razão A ou B, né? Eu vou deixar assim, não vou ficar policiando, vamos usar essa expressão, né? Quem está ou quem não está, tá? Mas eu não pensei assim, não pôde assistir naquela hora, vai assistir depois, quando terminou de assistir, me manda alguma coisa. Não. Sinceramente, eu não pensei nisso, tá? Eu vou partir da crença de que vocês devem estar assistindo, e se não puderem assistir naquele momento, vão assistir em outro momento, né? Por consciência, enfim, né? Por responsabilidade de cada um. E tem mais um detalhe, assim, ó, me preocupa muito isso, sinceramente, né? Eu já escutei essa repercussão, não pode estar assistindo aquela hora. Vocês têm que considerar, né, pessoal, que a gente, daqui um pouquinho, a gente está voltando no presencial, né? E aí a gente precisa também, assim, se adequar um pouco a isso, né? O curso regular de vocês, ele funciona da 13h às 5h35, né? Eu não sei, assim, né, quais são as razões, as escolhas, as motivações, né? Eu entendo, compreendo também a realidade de cada um. Não é a melhor maneira possível, né? Por isso que eu já coloquei 1 hora só de encontro, mas eu preciso que vocês também comecem, assim, a projetar um cenário de que daqui um pouco a gente está voltando no presencial, né? E daí como a gente vai fazer no presencial, né? A pessoa não vai na aula, né? Como é que vai ficar isso, né? Então, assim, a gente precisa, todo mundo precisa assumir um pouco o seu papel, né? O meu papel é preparar minha aula, oferecer a melhor aula possível para vocês, organizar o Moodle, disponibilizar os materiais, registrar a frequência, né, de quem está ou não, e vocês precisam, né, daí dar a contrapartida. É mais ou menos que nem aquela história, eu já falei isso para vocês, né, mas o Sócrates, não sei se falei, mas se não falei, se falei, permitam repetir. O Sócrates dizia o seguinte, né? O Sócrates se autonomeava, o Sócrates era esse filósofo lá, então, né, do contexto grego da antiguidade, ele se autoproclamava um parteiro de ideias, né? Só que assim, ó, e ele, cada vez que perguntava isso para ele, ele explicava, né? Vejam bem, um parteiro de ideias, primeiro, o que é um parteiro? Um parteiro é alguém que faz o que, pessoal? O que é um parteiro? Qual que é a tarefa de um parteiro? Uma parteira. É uma pessoa que traz um mundo, uma vida, mas no caso de parteiro de ideias, seria as ideias, criações, Sim. coisa assim? Exatamente. Agora, pensem comigo, é possível uma parteira parir um filho de uma mulher que não está grávida? É possível isso? Não. Não tem como, né? A parteira, ela só faz o trabalho de fazer com que a mulher traga à luz a criança, né? Mas ela não é ela que faz o filho, que é ela que tira o filho, né? Aqui eu vou partir dessa mesma ideia, vou usar essa mesma analogia do Sócrates, né? O meu papel é tentar provocá-los para que vocês possam ter as suas próprias ideias. Agora, quem vai produzir a própria ideia são vocês, né? Quem vai ter que correr atrás, ir atrás dos materiais? O meu papel eu vou fazer da melhor maneira possível. Vou disponibilizar os textos, os vídeos, as tarefas, vou preparar os encontros, vou dar aulas nos encontros, né? Mas tem tarefas que são responsabilidades de vocês, né? Quem vai ter que, entre aspas, parir a sua própria ideia são vocês, né? Então, acho que é a partir desse princípio, né, que eu digo assim aqui, sinceramente, ó, vocês querem uma resposta bem honesta minha, eu não vou ficar atrás, indo atrás de quem não participou do encontro, se assistiu ou não assistiu, né? Eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, né? Tem um ponto que eu não consigo chegar mais, né? E, sinceramente, né, eu tenho 1001 outras coisas para fazer do que ficar esperando alguém dizer para mim que assistiu o encontro, tá?
Não que eu não ache que isso seja importante, né? Quem pergunta isso, pede isso, deve ter as suas razões. Mas, no meu ponto de vista, eu vou partir da honestidade, da crença que vocês vão ir atrás das coisas de vocês, né? Tá? Não sei se fui claro. Alguém tem alguma pergunta a mais sobre isso? Acho que foi claro. Muito bem. Então, vamos lá. Avançando. Avaliação. Todas as atividades prevalecerão sempre os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ou seja, eu pedi para fazer uma tarefa. E até esses dias eu estava brincando com a minha filha, né? A minha filha tem 8 anos, né? Ela tinha que responder lá umas perguntas e ela ficava assim, algo como assim, o dia tem sol hoje? Só vou dar um exemplo, né? Ah, hoje, segunda-feira, é um belo dia com um sol intenso e tal. Se a pergunta é, o sol, hoje é um dia com sol? E a pessoa respondeu sim, a resposta está certa, né? E às vezes a qualidade, ela é uma... A resposta à pergunta ela é mais importante do que a quantidade de coisas que você escreve, tá? Então, assim, vocês vão fazer atividade, cada atividade vai ter um peso, todas as notas, as tarefas vão ser somadas e vão formar a nota máxima de 10, tá? Então, estão aqui as atividades. Então, essa primeira tarefa, então, vale 1 ponto, né, pessoal? Eu coloquei ela dentro do grupo das análises de vídeos, podcasts e textos, 1 ponto. Leitura e interpretação de texto, 1 ponto. Questionários semanais, então, né, vai ter lá um questionário lá a uma certa altura da semana que vai valer 0,5, né, e vai, acho que 4 questionários, a média que eu faço, né, vou fazer 4 questionários. Uma atividade de elaboração de parágrafo dissertativo, valendo 2 pontos, um fórum de discussão, valendo 2 pontos, e um questionário final, valendo 2 pontos. Tá? Então, somando tudo isso aí, vai dar 10. Tá? A nota final, óbvio, né, é a soma, então, de todas as atividades. Vocês precisam atingir 7 para aprovação. Tá? Os atendimentos, então, pessoal, vocês têm direito a 1 hora por semana de atendimento pelo Google Meet, né? A gente ainda está trabalhando de forma remota, então os atendimentos são pelo Google Meet, tá? Envia um e-mail para mim e a gente marca um horário, né? A gente vai montar um horário de atendimentos. Eu não preenchi aquela planilha ainda, né? Mas foi disponibilizado pela coordenação de ensino uma planilha em que cada professor vai disponibilizar um horário de atendimento, né? Para atendimento, né? Pelo Google Meet, tá? Recuperação, então, eu vou sempre insistir, né, gente, que vocês vão fazendo as atividades ao longo do ano, tá? Em algum momento, né, se a pessoa não está fazendo, eu vou chamar para uma entrevista individual, né, olha, o que está fazendo, o que está acontecendo, você precisa de uma ajuda e tal, né? Então, por exemplo, lá, chegamos na metade do bloco, a pessoa não respondeu nenhuma tarefa, não fez nenhuma atividade, eu vou chamar essa pessoa e dizer, olha, temos que fazer, vamos tentar recuperar, qual é a tua dificuldade e tal. Então, a recuperação realmente ela é paralela ao bloco, tá? Algumas referências bibliográficas, né, que a gente vai trabalhar. Esse primeiro texto aqui, é um livro didático de vocês, tá? Eu tenho ele em PDF, em algum momento eu vou estar enviando textos para vocês desse livro aqui. Esse primeiro texto aqui é o que está da semana passada, é um texto que eu vou, na próxima semana, eu vou cobrar, né, eu vou fazer muito aula em cima desse texto aqui do Epicuro, tá? E esse texto aqui do Michel Foucault, Hermenêutica do Sujeito, eu vou disponibilizar para vocês alguns artigos, é um livro bem grande, é um livro que tem, se eu não me engano, em torno de 500 páginas, né, eu tenho ele todo em PDF, eu vou disponibilizar alguns fragmentos de vocês para vocês fazerem leituras, tá? E esse texto do Yuval Noah Harari, é um filósofo israelense, tá? Ele tá também todo em PDF, né? Vou ter uma atividade que eu vou pedir para vocês, que é a leitura de um capítulo, né? É um texto bem interessante, né? 21 lições para o século XXI. Tá? E esse texto aqui do professor Danilo Marcondes é um texto que vai contextualizar historicamente aí os períodos históricos que a gente vai estudar, que é o helenismo, as escolas helenísticas, né? E a Idade Média, né? Principalmente o período da escolástica, né? Da patrística e escolástica. Esses 2 períodos aí que é da Idade Média que a gente vai estudar, tá? Então, esses são as nossas referências aí. O que não for em PDF vai estar disponível online, tá? Então, eu vou fazer referência bem direitinho para vocês não vão precisar. Muitos eu vou fazer o PDF do texto e enviar para vocês, né? Fazer um scanner aí de cada passagem, né, de texto para vocês, né?
E eu vou disponibilizar para vocês, né, tudo pelo Moodle, certo? Bom, a princípio era isso, então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu só quero fazer alguns encaminhamentos ainda também antes da gente encerrar o encontro. Deixa eu parar a apresentação. Alguém tem alguma dúvida ainda, pessoal? Deixa eu... Não, mudou. Alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar, pessoal? Algum comentário? Algo mais geral, assim, da turma? Aquele podcast que a gente tem que escutar e fazer um texto era avaliativo? Sim, Kathleen. Todas as atividades, elas são parte de tarefas, né? Tem de fazer. Tem de fazer. Tá E, bom, obrigada. se eu não me engano, ele já não aparece para vocês um peso? Acho que ele vale 10, mas aí tem que configurar para 1 ponto, né? Toda semana vai ter uma atividade que vocês têm de fazer e vale nota, tá? Tudo vale nota. Tudo vai estar compondo aquele conjunto ali das avaliações que eu mostrei para vocês. Ele se enquadra no... Deixa eu ver quantos pontos aqui. Ele é uma tarefa do primeiro item que vale 1 ponto, né? Ó. É análise de vídeo, podcasts e textos, tá? Então, podcast está ali, como ele é um podcast, né? Ele vai compor 1 ponto ali, primeiro ponto lá dessa primeira nota de vocês. Conseguiu acessar lá? Foi a Kathleen, né? Conseguiram abrir lá, ouvir? Eu consegui, mas a Marcele disse que não conseguiu. O que houve, Marcele? Tu tentou pelo celular? Hein, Marcele? Ele não abre, tem 0 segundos. Não abre. Mas tu tentou abrir ele como? Por onde? Pelo Note. Tu tentou abrir ele pelo link que tá clicado em cima ali? Que eu coloquei um link para vocês, né? Tu viu que tem um link lá para acessar ele, né? Ô Marcele, se tu quiser, eu posso tentar te enviar pelo WhatsApp. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu... é que, na verdade, ele tá ali como áudio, né? Tu tem que clicar em cima do link. Ali quando ele aparece 00 segundos, né? Porque eu coloquei ele, não sei por que eu salvei ele como áudio, né? Mas se você clicar em cima do link, ó, ele já vai te jogar lá direto para ouvir, para o episódio 11. Deixa eu falar um pouquinho desse podcast aqui. A gente vai fazer mais uso, vamos dizer assim, né? Desse podcast. Na verdade, é assim, ó. Esse podcast... Bom, deixa eu voltar bem do início para explicar um pouquinho para vocês. Né? Eu fiz o curso de filosofia aqui na Universidade de Passo Fundo, né? E o mestrado também fiz aqui. Então, como eu conheço muita gente ali do curso, eu sei um pouquinho da trajetória, assim, do que o pessoal ali faz. Eles criaram esse podcast chamado Ouça Saber. É um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, em que eles conversam com professores, com estudantes, com especialistas da área, né, sobre diferentes temas, né. E esse episódio é com o professor Nadir. O professor Nadir, ele é formado em filosofia, doutor em filosofia, mas ele trabalha no curso de envelhecimento humano, um programa de pós-graduação que tem aqui na Universidade de Passo Fundo. Enfim, o curso trabalha com interfaces entre cuidado com a saúde, cuidados psicológicos e sentido, né? No caso, que seria o papel que a filosofia faria, né? Então, é uma entrevista com o professor Nadir, ele faz uma exposição, assim, bem interessante, tá? É um episódio curto, né? São 20 minutos para vocês ouvirem. Mas se você entrar ali, Marcele, se você entrar no Moodle e clicar em cima, não onde aparece os 00 segundos ali, ó, e tentar dar play ali, ele não vai abrir mesmo. Mas se você clicar, deixa eu projetar aqui, que daí eu te mostro. Deixa eu só abrir aqui, daí você vai ver. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui, daí eu abro. Eu tô com o Moodle aberto. Ó, estão vendo agora já, pessoal? Ó, se você tentar clicar aqui, ele não vai abrir. Tá vendo, Marcele? Só me responde aí se tá ok.
Marcele, tá vendo? Ela tá. Ó, se você clicar aqui em cima, ela tá vendo? Eu não vi que ela respondeu. Sim, ela tá vendo. Se você clicar aqui, não vai. Deixa eu maximizar aqui. Aumentar aqui, dar um zoom. Se você clicar aqui, não vai rolar. Agora, se você clicar aqui, ó, deixa eu abrir ele numa guia nova. Ó, ele vai abrir no player da web, o Spotify, né? Você tem que ter, né? Enfim, sei lá, se você não tem acesso via Facebook, tem que criar um usuário, mas é algo bem simples, tá? E aí ele já vai estar aqui, ó. Só tu dá play aqui. Só dá play aqui que tu vai ouvir. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, ó, ele já está rodando aqui para mim. Ó, tá aí. Tá? Beleza. Marcelo, então, assim, qualquer coisa tu entra em contato comigo, tá? Geralmente os smartphones eles já vêm com o Spotify, né, ali no aplicativo salvo, ali na área dos aplicativos. Mas se não, também você pode baixar o aplicativo do Spotify, ou enfim, eu não sei se eles permite para outros também, outros aplicativos, né, mas eu sei que esse canal, e o Ouse Saber, então, é um canal que ele tem a finalidade de popularizar discussões filosóficas, tá? Ali tem, deixa eu ver que temporada que ele está. Aqui. São vários episódios. Não vou ver, mas enfim, eu sei que está 45 episódios, uma coisa assim, já está. Deixa eu parar a apresentação. Aqui. Mas é isso aí. Pessoal, sobre a atividade, então, mais alguma pergunta? Alguma pergunta sobre isso? Acho que não. Tranquilo? Já está disponível os materiais dessa semana. Deixa eu apresentar de novo aqui para mim explicar um pouquinho. Para vocês não se confundirem. Então, aqui era um encontro, estão conseguindo visualizar já, né? O link do encontro, sempre vai ter essa sistemática, ó. O link do encontro. Aqui tem as leituras dessa semana, tá? A gente vai estudar, na verdade, esse texto aqui, ó, né? Esse aqui, perdão, o do Epicuro, eu vou começar a aula da semana que vem falando dele, tá? E aí, eu vou pedir para que vocês façam a leitura desse texto aqui, da página 91. É para ler todo o texto, né? Na primeira semana é para ler esses dois textos aqui. Esse texto aqui é o mesmo desse aqui. Só que essa semana, a gente se focar mais na página 91 até a página 93. Tá? Que eu vou falar mais também sobre isso no início no próximo encontro, na próxima aula. E aí eu vou deixar até quarta-feira, vou publicar uma nova atividade para vocês fazerem. Tá? Mais uma tarefa também para essa semana, para vocês realizarem. Aqui está, para vocês vai estar oculto ainda das outras semanas, né? Mas vai ser essa sistemática. Um encontro, né, textos e uma tarefa. Eu não coloquei a tarefa ainda, né? Vou esperar finalizar essa tarefa agora do dia 2. Ela está aberta até dia 2 para vocês responderem, né? Essa do podcast. Tá? E é isso aqui mesmo, pessoal. Então, aqui está a orientação, né? Para ouvir todo o episódio, anotar em uma folha no caderno, um rascunho, as ideias que mais lhe chamam a atenção, e escrever com essa forma aqui. Ó. É bem simples, pessoal. Eu entendi que me chamou mais a atenção, concordei com tal afirmação, discordei de tal afirmação, enfim. Aí vocês podem fazer dessa forma. Eu dei as duas opções. Vocês podem tirar uma foto, né, do que vocês escreveram, ou enviar o arquivo pelo Moodle, como vocês acharem melhor, tá? Postem até dia 2, né, é a tarefa da primeira semana. Quando terminar essa aqui, o prazo dessa aqui, eu vou estar liberando outra dessa semana aqui, tá? Alguma pergunta mais, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Diga, Emily. Quando eu fui enviar, no caso, enviar em PDF, Tá. a
referente à avaliação dessa semana passada, né? Uhum. E eu simplesmente não consegui enviar. Aparecia somente para digitar o texto, por mais que eu quisesse anexar um arquivo, ele não permitia. Então, eu Tá. acabei escrevendo no Moodle. Eu tenho um arquivo em PDF, caso eu precise enviar por e-mail ou de alguma outra forma, mas eu acabei escrevendo no Moodle. Tá. Eu acho que eu tenho que configurar isso. Deixa eu só ver isso aqui agora já, Emily. Que eu sei que tem as opções de envio. E tipos de envio. Agora eu coloquei assim, ó, texto online ou envios de arquivo. Tá? Então tem as duas opções. Eu lembro que tinha colocado só texto online, né? E não tinha salvo a opção de envios de arquivo. Tá? Mas agora já está disponível também para envio de arquivo. Mas se você fez online, também não tem problema. É um ou outro, tá? Importante que você fez e colocou lá. Se você já fez e está lá, beleza, ótimo. Não precisa necessariamente enviar o arquivo, tá? Ok, muito obrigada. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta sobre isso? Ou qualquer outra pergunta que vocês tenham a fazer? Eu estou apresentando, deixa eu parar a apresentação. Acho que não, senhor. Tranquilo? Se não mais, agradecer aos guerreiros que ficaram aqui até o final. Deixa eu só... Eu vou nomear as pessoas que estavam aqui, nesse caso, depois a gente tem que fazer algum registro, algum tipo de registro, né? Enfim. Então, estão aqui agora, até agora, a Emily Gondorek, o Jean, o João Tiago, a Júlia Guimarães, a Júlia Petri, a Kathleen, a Cauana, a Kate, a Kathleen, a Lari, o Luiz Henrique, a Maria Eduarda, a Maria Gostler, a Raíssa, a Rayana, a Sandra, a Úrsula e a Vitória. Deixa eu ver se não deixei ninguém fora. Falei o nome de todo mundo que estava aí? Acho que sim, né? Muito bem. Pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo, né? A gente tem canais aí de comunicação pelo WhatsApp, pode ser, ou também pelo e-mail, tá? Eu, né, na medida do possível, assim que eu visualizar, eu já tento responder, atender a necessidade de vocês, tá bom? Então, encerramos a gravação. Obrigado pelos que participaram até agora. A gravação vai estar disponível para vocês lá no Moodle e também, depois que eu tiver ela, eu mando o link no grupo. Ok? Certo, gente? Obrigado.